Gênesis 37. Acharam? Beleza. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Parando aqui. José, ele era filho de Jacó. E José, aqui nesse texto que a gente vai ler, tinha 17 anos. E lá ele pastoreava os rebanhos do pai junto com os irmãos dele, né, por parte de pai, não por parte de mãe. E ele ia lá, ajudava, pastoreava, mas sempre quando ele voltava, ele ia ali no ouvido do pai, ó, contar tudinho que os irmãos faziam de errado. Sabe aquele irmão cagueta? Né? Então, é esse mesmo. Minha irmã Priscila já foi algumas vezes cagueta para minha mãe de mim, entendeu? Ela me pegava no pulo fazendo as coisas erradas, corria e contava para minha mãe. Queria matar a Priscila, entendeu? Né? Mas José era mais ou menos isso aqui, ó. Ele ia lá e caguetava os irmãos dele. Continuando, no versículo 3. Ora, Israel, que era Jacó, né? Gostava mais de José do que qualquer outro filho. Parando aí. Além de José ser cagueta, o pai gostava mais dele. Porque José era o filho que Jacó teve com Raquel, a mulher que ele amava e pagou um preço de anos para ter ela, né? Então Jacó amava mais José do que os outros filhos, gostava mais dele. E por isso, né? Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de diversas cores, uma roupa especial, né? Mandou fazer para José. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, o que aconteceu? Jacó foi lá, mandou fazer uma túnica, uma roupa diferente para José. Era uma túnica longa, tinha diversas cores, destacava José entre os irmãos. O tecido devia ser muito bom. E os irmãos olhavam para José e aquela túnica representava: ele é amado do pai. Ele é amado do pai. E aí os irmãos passaram a odiar mais ele, por ciúmes, por inveja, né? Versículo 5. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então, José teve um sonho. E ele correu contar esse sonho para os irmãos. Por que ele correu contar esse sonho para os irmãos? Porque no sonho dele, o feixe dele de trigo estava ali. E os feixes dos irmãos se prostravam para o feixe dele. Eu acho que se fosse ao contrário, ele não contaria esse sonho. Estou brincando. Né? Mas contou. Os irmãos já não estavam mais gostando tanto dele. Tinha ciúmes. Por causa de todo o contexto. E aí ele conta esse sonho para os irmãos. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, José ali, 17 anos, cagueta dos irmãos, tô brincando, né? Amado por Jacó, sendo cuidado de uma maneira especial, recebe uma túnica que destaca e deixa uma marca nele, amado do pai. Ele tem sonhos, 2 sonhos, e esses sonhos ele corre contar para os irmãos. José parecia aquele irmão mimado, sabe? Vai lá, conta, se sente, fala, né? Mas correu contar. Primeiro que os irmãos se curvavam diante dele, depois que o pai, a mãe e os irmãos se curvavam diante dele. Foi um sonho que Deus deu para ele. Estava tudo bem na vida de José. José tinha um pai que o amava, que cuidava dele, que protegia ele. José estava ali, na cobertura da família dele. Mesmo os irmãos tratando ele rispidamente, ele era protegido. Ele era acolhido. Ele tinha tudo que ele precisava. A vida dele estava andando normal. Só que o que aconteceu? A vida de José mudou completamente. Porque, se vocês forem lendo a história, depois leiam em casa, os irmãos passaram a odiar muito José. E começaram, entre eles, a planejar matar José. Por causa de ter ciúmes dele, inveja, ódio. Teve um certo dia que o pai dele falou: ó, vai lá, vê lá os seus irmãos, se está tudo bem com eles, se está tudo bem com o rebanho. José foi, se perdeu no meio do caminho. Um homem viu que José estava perdido ali. Sabe quando a gente vê essas pessoas perdidas, não sabe para onde vai? Perguntou: ó, quem está procurando, para onde você está indo? Ele falou: meus irmãos. Aí esse homem falou: ó, seus irmãos já não estão mais aqui em Siquém, foram lá para Dotã. José foi para lá, os irmãos viram ele chegando de longe e viram a oportunidade de planejar a morte de José. Eles foram lá, planejaram: a gente vai matar ele e a gente vai falar para o nosso pai que foi um animal aí que comeu ele, que atacou ele, que ele morreu. Teve o irmão dele, Rubem, o irmão mais velho, que falou: não vamos matar José, não vamos ficar com o sangue dele na nossa mão. A gente pega José e joga num poço aqui no deserto qualquer, mas vamos carregar o peso desse sangue. Depois a gente fala para o nosso pai e para a nossa mãe, né? E Rubem fez isso para livrar José da morte e entregar ele de volta para o pai. O que acontece? Lendo um pouquinho mais para frente, no versículo 19, os irmãos dele veem José vindo de longe, e aí eles dizem: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Versículo 23. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Em seguida, ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram
para o Egito. Aqui, a vida de José começa do zero de novo. Tudo muda na vida de José. E quantas vezes a gente não passa por situações que a gente nem espera. A gente está vivendo bem hoje e amanhã tudo muda. Ou você acorda de manhã, está tudo bem, à tarde tudo muda. Não é verdade? E aí o que aconteceu aqui? Eles planejaram a morte de José. Quando José chegou, os seus irmãos lhe arrancaram a túnica. A túnica representava a identidade de José, filho amado do pai. Porque aquela túnica mostrou para todo mundo que José era quem Jacó mais amava. Mais amava. E os irmãos dele foi e arrancou a túnica. Despiu ele da identidade dele de filho amado. E quantas vezes vem as situações que nos levam a um recomeço. E às vezes quer arrancar a nossa túnica de filhos amados do Pai. Porque a gente às vezes passa na nossa cabeça que Deus não está cuidando de nós. Que Deus virou as costas e abandonou a gente. Que Deus não está se importando com aquela situação que a gente está passando. Por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? E a gente acaba se esquecendo que Deus nos ama. Independente das situações nas nossas vidas. Independente se está tudo bem hoje ou está tudo mal daqui a pouco, Deus nos ama. Nossa identidade continua sendo de filhos. Filhos amados do Pai. Além de eles tirarem a túnica, eles venderam José como escravo. Eles quiseram vestir outra identidade em José. Identidade de escravo e não de filho. E quantas vezes a gente se deixa enredar por essas situações e a gente passa a viver como escravo e não como filho. Mentalidade de escravo. Escravo, prisioneiro da situação, prisioneiro do medo. Prisioneiro da insegurança, da incerteza. Nossos olhos ficam ali na situação, ao invés dos nossos olhos estarem no nosso Pai que nos ama. Ele te ama. Deus te ama. Isso aconteceu com José. E a gente lendo aqui, mais para frente. Passaram os mercadores ismaelitas. Que assim, os ismaelitas eram os filhos de Ismael, que tinha Isaac, que era herdeiro de Abraão, pai de Jacó, vô de José. E tinha Ismael, que era o filho de Abraão, com uma escrava, fora da vontade de Deus. Quer dizer, não se bicavam. As famílias eram inimigas. E José foi vendido para os inimigos. Foi vendido para os inimigos, gente, como escravo, para esses mercadores inimigos. E quantas vezes nosso inimigo, que é Satanás, não planta esses pensamentos de abandono, de rejeição e de mentalidade de escravo em nós, para nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. Quantas vezes não acontece isso? A nossa luta está aqui, ó. Está aqui, vem os pensamentos. Mas nós precisamos sempre lembrar quem é o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Amém? No versículo 36, diz que os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então José foi lá para os midianitas. Os midianitas foram ganhar o dinheiro em cima dele, venderam José. Quem comprou José foi Potifar, que trabalhava ali para o faraó. Ele era oficial de faraó e capitão da guarda.
O que aconteceu? José foi vendido para Potifar como escravo. Só que José se destacou na casa de Potifar. Por que José se destacou na casa de Potifar? Porque diz aqui, versículo 39. O Senhor, capítulo 39, versículo 2. O Senhor estava com José. Até aí. Gente, José foi odiado pelos irmãos. Os irmãos planejaram matar José. Pegaram José, jogaram no poço, venderam José como escravo. José foi para uma terra que ele não conhecia, estava sozinho, no meio ainda de um povo que era inimigo do povo dele. Estava ali preso, escravo. José, a gente lendo assim, não imagina, né? Mas imagina a situação de José. A tristeza dentro de José. O desnorteio na cabeça de José. Sozinho ali. Aí vai um homem e compra José. Um menino de 17 anos que era mimado do pai. Que tinha tudo, gente. E aí é comprado como escravo. Vai para a casa de Potifar. O que José pensaria? Deus me abandonou. Deus me abandonou. Mas a palavra de Deus fala que Deus estava com ele. Deus está com você. Amém? Deus está com você. Em meio a essa situação que você está passando, que exige de você um recomeço, Deus está com você. Mudou o quadro em alguma área da sua vida, Deus está com você. E continuando, versículo 2 do capítulo 39. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em sua casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que possuía e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Amém? Deus estava com José. E por causa disso, tudo o que José fazia prosperava. Olha que bênção. Não tenha medo. Deus que permite recomeços nas nossas vidas. É Deus que permite. E se Deus permite, e Deus está conosco, Ele nos dá a capacidade de prosperar. Isso é dom de Deus. Ele dá tudo que nós precisamos para a gente recomeçar. Tudo que você precisa, Deus já te deu para você recomeçar. E olha que bênção. O recomeço na vida de José começou aqui, ó, na casa de Potifar. Ele começou a prosperar. Aí ele cresceu lá dentro, se tornou administrador. Começou ali a crescer. Estava indo tudo muito bem para José. E com certeza José na casa de Potifar viu esperança. Depois de tudo que ele passou de ruim, algo bom estava acontecendo com ele. E ele viu esperança. E com certeza foi retomado o fôlego, a alegria, sonhos. E não só José estava sendo abençoado nesse recomeço, mas Potifar também foi abençoado por causa da vida de José. Os recomeços que Deus permite na nossa vida, não é só para trabalhar em nós, mas é para abençoar aquelas novas pessoas que vão chegar nesse recomeço. Deus nos usa em meio aos recomeços das nossas vidas. Deus nos usa para abençoar outros.
Às vezes a gente não entende por que a gente tem que começar de novo. Mas tudo Deus tem um propósito. Para ir trabalhando cada um de nós, para aquilo que Deus tem como sonho para as nossas vidas. E também para que nós sejamos usados para abençoar outras pessoas. O que aconteceu aqui, estava tudo bem. De novo para José. Só que a mulher de Potifar, porque José tinha uma boa aparência, era bonito, cresceu o olho no José. E aí ela começou a assediar José, e queria se deitar com José, e queria que José se deitasse com ela, e José não se deitou. Diz aqui, mas ele, no versículo 8, mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José se recusou a deitar com a mulher de Potifar, porque ele temia a Deus e honrava a Potifar. Ele tinha um coração grato. Gente, mesmo em meio à luta, à dificuldade de José, ele tinha um coração grato. Ele era agradecido a Potifar por ter confiado nele todas as coisas da casa dele. E José temia a Deus. Temia a Deus. Em nenhum momento na vida de José até aqui, ele se esqueceu de quem era Deus. Em nenhum momento. Ele poderia ter se deitado com a mulher, ninguém ia saber. Mas ele se recusou. Por causa disso, essa mulher inventou que ele tentou abusar dela. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Ele foi preso. Aí, estava tudo bem, zerou de novo. Foi para a cadeia, como estrupador, porque ele tentou, né? Ela disse que ele tentou abusar dela. Foi para a cadeia. E olha o que a palavra de Deus diz. No capítulo 39, no versículo 20. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, do faraó. José ficou na prisão, mas aqui está o segredo. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Amém? José de novo, gente. De novo. Ia ter que recomeçar na vida dele. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor estava com ele. Com ele. A palavra de Deus, no Salmo 139, versículo 7, diz assim: Salmo 139, 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não tem lugar neste mundo que nós estejamos, que Deus não esteja conosco. Não há lugar físico que nós estejamos, que Deus não esteja conosco. Não há lugar de situações nas nossas vidas que nós estamos passando,
que Deus não esteja conosco. A palavra de Deus, olha, eu estou enrolada aqui, não liga não, tá, pessoal? Também diz aqui, ó, vamos ler lá, Hebreus 13:5. Hugo, põe para mim Hebreus 13:5, já está aí? Aqui, na parte B do versículo, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? Deus nunca nos deixa. Deus nunca nos abandona. Mesmo que nas situações pareçam que nós somos abandonados. Mesmo que nas situações pareça que nós estamos sozinhos. Nós não estamos. O Senhor está conosco. Ele não nos deixa. Sabe por quê? Porque nós vestimos uma túnica de filhos amados do Pai. Amém? Continuando. Ele foi preso. Está ali numa prisão, onde os prisioneiros do faraó. Nessa prisão, ele começou a prosperar. Caiu na simpatia do carcereiro, porque Deus estava com ele. E aí ele começou a tomar conta da prisão, a ajudar o carcereiro. Olha só a situação. Quantas vezes, nos nossos recomeços, a gente nem vê. A coisa vai indo e quando você vai ver, Deus já está te levantando de novo. Deus já está te levantando de novo. E você nem sabe como você foi levantado de novo. Mas é porque Deus está com você. E ali tinha os 2 prisioneiros, que era o padeiro do faraó e o copeiro. E eles tiveram um sonho na prisão, a coincidência, José estava lá. E aí, eles ficaram inquietos com esse sonho. E José percebeu e perguntou, por que vocês estão assim? E eles contaram o sonho. O sonho de era um fim bom. Tipo, ele ia voltar a servir o faraó. Então, ele ia sair da prisão e voltar para o faraó. E ia ser restituído na função dele. O sonho do outro era que ele ia voltar lá para o faraó, só que ele ia perder a cabeça dele. José viu a oportunidade. E no meio dos recomeços, gente, nós precisamos estar atentos às oportunidades que Deus nos dá para recomeçar. E aqui, na palavra de Deus, quer ver? Vou vir aqui, peraí. Diz assim, quando José foi vê-los pela manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com o semblante triste? E aí eles explicaram, falaram todos os sonhos. E aí José disse, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. E no versículo 14, depois que eles contaram os sonhos, disse, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazida à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O que aconteceu? José interpretou os sonhos. Falou para aquele que ia voltar e ser restituído, olha, quando você estiver lá, fala de mim, conta a minha história para o faraó. Porque assim como você foi jogado injustamente aqui na prisão, eu também fui. Sabe o que aconteceu? O copeiro se esqueceu dele. Aqui, versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E aí, imagine, o cara foi lá, foi embora, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e nada. Às vezes José falou, não, eu vou viver aqui mesmo, né? Vou ficar ajudando o carcereiro. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. E aí ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí o chefe do copeiro lembrou de um cara na prisão que sabia interpretar sonhos. Falou de José. José foi,
diante de Faraó. Ele se arrumou, se barbeou, trocou a roupa, tomou banho e foi. E ali interpretou os sonhos de Faraó, que ia vir uma grande fome, ia ter 7 anos de abundância no Egito. Depois ia ter 7 anos de fome em todo o lugar. E aí José deu a solução, ó, Deus deu esse sonho. Então, se fosse você, eu faria isso. Coloque uma pessoa responsável, uma pessoa sábia, entendida, para te ajudar nisso. E Faraó olhou e falou, você é a pessoa sábia, você é a pessoa entendida. E sabe o que aconteceu, gente? Faraó deu toda a autoridade para José. O Faraó era o rei, mas José fazia tudo. Depois de Faraó, era José. Era José. E foi acontecendo que José foi indo, ia juntando trigo, e veio a fome. E a fome atingiu a sua família. E o único lugar que tinha comida para eles era no Egito. Aí, mais para frente, para a gente indo para o final, para a conclusão. Os irmãos de José, eles foram até o Egito, em busca de comprar comida. É capítulo 42, verso 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse. Aí fala que eles são espiões, mas os irmãos de José chegaram até José e se curvaram diante dele. E José lembrou do sonho. Deus te deu sonhos. Deus falou com você muitas coisas. Mas às vezes, por causa das situações da nossa vida que nos leva a recomeço, a gente acha que nunca vai chegar, que nunca vai acontecer. Mas tudo Deus tem propósito. Deus tem propósito nos recomeços. Nos recomeços, Deus trabalha a nossa vida. Deus trabalha a nossa vida para que a gente possa abençoar outras pessoas. Nos recomeços, Deus trabalha em nós para que nós sejamos curados do passado. Para que a gente não carregue feridas. Às vezes, porque a gente tem que recomeçar, a gente segura as feridas. Esse não é o propósito de Deus. É que feridas saiam de nós. É que o nosso coração seja restaurado. José, ele teve com certeza feridas nele. Ele teve. Porque ele foi traído. Ele foi magoado. Os irmãos tentaram matar, gente. Ele se sentiu rejeitado. Tudo que é sentimento ruim, com certeza passou no coração de José. Mágoa, decepção, traição, abandono. Mas José deixou tudo isso para trás. Ele deixou isso para trás. E Deus quer que a gente deixe essas coisas para trás. A palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Irmãos, não pensam que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Portanto,
também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Gente, José, quando foi vendido pelos irmãos e começou a prosperar na casa de Potifar, e aí ele foi preso, e aí começou a prosperar com o carcereiro. José poderia carregar dentro dele medo de acontecer com ele de novo o que tinha acontecido na casa de Potifar. Ele poderia estar naquela prisão e não crescer tanto, porque ele já tinha a bênção de Deus sobre ele, mas não crescer tanto com medo de acontecer alguma coisa de novo, pior ainda. Não poderia? Porque quantas vezes a gente não larga as coisas que nos atrapalham e não se joga de cabeça no novo de Deus, porque a gente tem medo de acontecer o ruim de novo com a gente. A experiência ruim que a gente teve lá atrás. Só que a palavra de Deus fala para a gente deixar para trás tudo que nos atrapalha e correr a carreira que nos é proposta. A palavra de Deus fala para a gente esquecer as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. Eu não sei, não conheço sua vida no íntimo, mas Deus sabe. E Deus hoje fala, deixa para trás. É novo, é um recomeço. É algo novo, Deus está fazendo algo novo. Nós já temos a bênção de Deus sobre nós. Só que nós, às vezes, não desfrutamos. Por causa dessas coisas que nos atrapalham. Hoje é dia de você abrir mão de tudo que te atrapalha. Olha que maravilhoso. Aqui de José. A palavra de Deus fala que José reconheceu, lembrou do sonho. Aí tem todo um contexto que ele pede para trazer o irmão caçula dos meninos e tal. Mas chega um momento aqui de José que diz assim. Capítulo 45. Quando ele vai se revelar para os irmãos, porque os irmãos não reconheciam que era José. Não imaginavam que era José. E aí, no capítulo de Gênesis 45, no versículo 4, né? No versículo 3. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gente, há um tempo na nossa vida que a gente entende, que dá aquele estralo, sabe? Que a gente olha o que a gente passou, aí chega nesse momento e você fala, foi para isso. É o tempo de Deus. É o Kairos de Deus. Que você olha e fala, é para isso. Aqui é o divisor de águas. Porque quando você entende, tudo muda. Você não carrega marcas. Você não se lamenta pelas coisas que você passou. Você reconhece que foi Deus. Que não foram pessoas que agiram de má fé com você. Que não foi culpa do ser humano ali, que você está ali. Ah, porque eu estou assim por culpa disso. Que eu estou assim por culpa daquilo. Não. Você olha e fala, foi Deus.
Foi Deus que permitiu isso na minha vida. É Deus que está permitindo isso na minha vida, porque Ele tem um propósito. E o propósito é esse. E Ele continua falando. No versículo 7. Mas Deus, Ele fala no 6. Já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês. Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus. Você veste uma roupa, uma túnica de filho e filha amada de Deus. É o próprio Deus que está com você, que não te abandona, que não te deixa. A palavra de Deus fala que não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que caia, sem que Ele permita. Ele sabe quantos fios a gente tem de cabelo na cabeça. Ele sabe de todas as coisas na sua vida. E eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça.